O Brasil é um dos países que mais utilizam os reatores WASB para tratamento de esgoto. Contudo, grande parte das estações sofrem com a liberação de sulfeto de hidrogênio nessas estações. E esse é o tema do nosso vídeo. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Guia do Saneamento, aqui quem está falando é o professor Thiago Belli, e no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre a microaeração como alternativa para minimizar a presença de sulfeto de hidrogênio em reatores WASB. A gente sabe que a presença desse sulfeto de hidrogênio pode trazer alguns prejuízos à estação, como por exemplo a corrosão de partes metálicas e até mesmo de concreto, né? E se esse vídeo pareceu meio estranho, pô professor, você vai aerar um reator WASB? Ficou meio polêmico isso? Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como essa alternativa pode ser utilizada aí também na sua estação. Muito bem, pessoal, quando a gente pensa em sistema de esgotamento sanitário, vem à mente algumas alternativas para fazer o tratamento desse esgoto, não é mesmo? Dentre eles, a gente já viu aqui no canal e a gente vai abordar novamente hoje, são os reatores WASB. Esses reatores WASB, como vocês bem sabem, são aqueles reatores que processam aí de maneira anaeróbia a matéria orgânica que vem ali no afluente, né, que vem no esgoto. E aí a gente viu também, pessoal, que esse reator WASB ele se processa mediante 4 etapas metabólicas, né? Como vocês veem em tela aqui, ó, número 1, hidrólise, número 2, acidogênese, número 3, acetogênese e número 4, a metanogênese. E aí, como subproduto dessas reações metabólicas, pessoal, dessa digestão anaeróbia, a gente bem sabe que gera o quê? O nosso biogás, né? Esse biogás composto por metano e CO2, em grande parte, né? Tem outros elementos traços aí. Mas acontece, pessoal, que esse gás que tem um valor calorífico aí importante, que pode gerar energia, que pode ser uma fonte alternativa de energia, ele também tem algum inconveniente atrelado, né? Que é a formação do sulfeto de hidrogênio, H2S, pessoal. Este sulfeto de hidrogênio, ele é gerado, como vocês veem aqui, ó, ali da digestão anaeróbia. Deixa eu pegar minha caneta para que vocês me acompanhem. Então, tem aqui as zonas de digestão que a gente já estudou, né? Nosso leito e a manta de lodo. Depois, o gás, que é o objetivo hoje, ele tende a ascender aqui e ser coletado, né? E encaminhado, seja para queima, seja para o aproveitamento energético. E o nosso foco, pessoal, é justamente este sulfeto de hidrogênio, que acaba sendo formado devido à presença de sulfato no esgoto sanitário. Tá? Então, atuando ali no meio dessas 4 etapas que a gente viu anteriormente, hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, tem uma quinta conduzida por um outro grupo de bactérias, que é a sulfetogênese. Então, esta sulfetogênese acaba levando à formação do gás, que a gente está vendo hoje aqui, que é o sulfeto de hidrogênio. E, professor, entendi, mas qual é o inconveniente da formação desse gás, sulfeto de hidrogênio, né? É o que a gente vai ver agora, pessoal. Esse sulfeto de hidrogênio, como vocês veem em tela aqui, ó, em contato com água, com umidade ali dentro do reator, acaba favorecendo a formação de ácido sulfúrico. Vejam só, pessoal, ácido corrosivo, né? Por aí você já começa a interpretar alguns problemas inerentes à presença desse gás ali no biogás, né? O primeiro deles, claro, a corrosão. Então vejam que por ser um ácido, ele vai atacar as paredes do reator WASB. Vejam só, essa é uma imagem por dentro, um reator ainda em construção, onde vocês veem aí, ó, a parte da canalização de distribuição do esgoto sendo instalada, aqui os defletores e logo acima, né, o que está sendo instalado ainda, o nosso separador trifásico em lona. Então vejam, pessoal, que a presença desse gás, ele tende a afetar a estrutura tanto de concreto do reator quanto a estrutura metálica dessas unidades de tratamento que se utilizam de reator WASB para fazer ali a depuração do efluente, né? Então vejam, pessoal, que além do concreto, além da estrutura metálica, se você ainda tem dentro da unidade um equipamento, uma coleta do biogás que vai seja para queimar, seja para aproveitar energia, a gente também vai ter problema com a presença de sulfeto de hidrogênio nessa ideia aí de aproveitar o biogás. Tá? Então, se a tubulação, como você vê em tela aqui, ó, não for de inox, como está aqui, vai sofrer corrosão pela presença do sulfeto de hidrogênio e pelo consequente ácido que se forma ali. E também, pessoal, caso este gás que você esteja coletando seja destinado ao aproveitamento, ele também pode trazer riscos aí, trazer prejuízos ao equipamento que faz a combustão desse biogás, né? Porque é ácido, vai começar a corroer aí por dentro do seu motor gerador, né? Então veja que tem alguns inconvenientes aí para a estação.
Para além do prejuízo material, pessoal, a gente também tem alguns riscos ocupacionais devido à presença do sulfeto de hidrogênio, porque ele é um gás tóxico. Então imagine os trabalhadores ali nesta ET exposto à presença de sulfeto de hidrogênio. Claro que a concentração ali ela é mais odorante do que propriamente tóxica, mas se você for ver na literatura, você vai encontrar que é um gás tóxico, a depender da concentração, muito elevada, pode até causar a morte, tá, pessoal? Então, além deste problema à estrutura da estação, você tem problemas aí de mau cheiro, como colocado aqui em tela, né? Então fica desagradável, esse odor forte, como se fosse um cheiro de ovo podre. A gente até já abordou aqui no canal um pouquinho sobre a presença de odores em ET, sugiro que você dê uma acompanhada aí nesse vídeo, vou deixar aí abaixo na descrição. Mas voltando aqui ao tema, vejam então que a gente tem problemas de corrosão dentro da ET, a gente tem problema de risco ocupacional dentro da ET, por aí que você já percebe a importância de pensar numa possível eliminação desse gás, né? Será que a gente consegue, por alguma maneira, fazer a eliminação do sulfeto de hidrogênio do biogás? Ele vai estar presente porque sempre tem sulfato no esgoto, né? Agora, a gente pode pensar numa alternativa de eliminar ou minimizar a presença dele dentro do biogás. E a pergunta que se faz é como, né? A gente já entendeu a importância de fazer isso, né? Mas como será que a gente consegue remover? Como que a gente consegue fazer esse processo, pessoal? Bem, para responder essa pergunta de como, eu trouxe para vocês aqui uma nota técnica publicada na revista de Engenharia Sanitária e Ambiental, a revista ESA, tá? Recentemente, entre uma parceria do INCT, ET Sustentáveis, coordenado aí pelo professor Carlos Chanicharo, e a revista ESA, né? E aí nessa nota técnica, pessoal, eu trago para vocês um artigo, a nota técnica número 3, melhor dizendo, onde traz para a gente justamente uma alternativa de como minimizar, como eliminar, como reduzir a presença do sulfeto de hidrogênio no reator WASB, tá? No biogás. Tanto é que o título da nota técnica é Dessulfurização, vou pegar aqui minha caneta para que vocês me acompanhem, né? Dessulfurização de biogás por microaeração em reatores WASB. Olha só que interessante, a gente está propondo, ou melhor dizendo, os autores aqui, encabeçado aqui pelo professor André Bezerra dos Santos, lá da Federal do Ceará, eles propõem a utilização de microaeração em reator WASB. Meio polêmico quando você olha assim, né? Porque você sabe que o reator WASB é um reator anaeróbio e a digestão anaeróbia ela é afetada, sobretudo as metanogênicas, pela presença de oxigênio. Como é que fica isso, né? Vou aerar um reator WASB? Meio polêmico, né? Me acompanhe aí que vocês vão ver que é interessante. A iniciativa é que resulta em bons índices de remoção aí do nosso sulfeto de hidrogênio. Então vamos retomar aqui o nosso reator WASB. Eu já mostrei para vocês aqui essa figurinha, onde a gente tem o nosso amigo reator WASB, a distribuição aqui do esgoto, as zonas de digestão, a zona de decantação e o nosso separador trifásico, né? Muito bem. O nosso foco, a partir de agora, vai ser o sulfeto de hidrogênio aqui no biogás, né? Para isso, pessoal, a ideia ali do artigo do pessoal do INCT é introduzir uma microaeração, vocês já vão entender o que é microaeração, nesta zona aqui no headspace do separador trifásico, tá, pessoal? Com o intuito de promover a oxidação deste composto à base de enxofre, né, mediante presença de oxigênio, levando à formação do enxofre elementar, tá? Então a gente quer fazer essa oxidação do sulfeto de hidrogênio presente ali no reator WASB para a sua forma elementar. Pô, professor, mas não remove o enxofre, né? O enxofre ainda está ali. Essa é a ideia, pessoal. Vejam, quando a gente forma o enxofre elementar, nessa reação de oxidação, ele se torna insolúvel, tá? Então você tem duas alternativas ali. Ou ele vai sair junto ao lodo de descarte, tá? Por ele se tornar insolúvel, ou ele vai sair como precipitado junto ao efluente, de tal forma que você tira ele tanto da fase líquida quanto da fase gasosa. Tá? Então ele vai para a fase sólida. Essa é a ideia do sistema de microaeração proposto aqui pelos pesquisadores. E aí a nossa segunda pergunta, dentro dessa que já foi respondida, né? Como? Vamos fazer com microaeração. Mas, professor, quanto de oxigênio ou ar a gente precisa fornecer para que essa oxidação do sulfeto de hidrogênio a enxofre elementar ocorra, né? Então, para responder isso, pessoal, vejam só, a gente tem uma espécie de gráfico aqui, né, onde vocês
me acompanhem aqui, ó, no eixo horizontal a gente tem o que a gente chama de dosagem de oxigênio, tá? Em litro de oxigênio por litro de esgoto que chega no seu reator, tá? Quando a gente trabalha com a ideia de microaeração, a quantidade de oxigênio por litro de esgoto vai ficar abaixo de 1, ou seja, menos de 1 litro de oxigênio por litro de esgoto que vai chegar no seu reator. Então, peraí que a gente já tem uma ideia do quanto, né? Vai ser essa faixa aí. Abaixo dessa faixa, pessoal, a gente consegue propiciar ali no meio onde a gente está aerando uma concentração de oxigênio abaixo de 0,1 miligrama de O2, de tal forma que você tem como predominante nesta reação a formação do do enxofre elementar, tá? Se você aerar mais que isso, o que pode acontecer? Você pode levar à formação do sulfato, que não é insolúvel, né? Mas a ideia aqui é parar no enxofre elementar, que aí ele vai sair na forma de precipitado. Essa é a ideia. O único cuidado que a gente tem que tomar quando pensa em trabalhar com essa concentração de OD tão baixa, 0,1 mg por litro, é que a maioria dos oxímetros convencionais acaba que não consegue pegar essa variação, né? Normalmente a faixa de detecção deles é acima de 0,1, né? Então, o que sugere-se ao implementar essa técnica é para a gente trabalhar com medidores de ORP, medidores de potencial oxirredução, tá? Ao invés de trabalhar com simplesmente oxímetro, porque quando você insere o oxigênio ali no meio, você muda o potencial de oxirredução, que vai se manifestar de maneira muito mais robusta do que as miligramas de O2 por litro ali que você teoricamente iria medir com o oxigênio. Então a alternativa nesse caso é trabalhar com sondas de ORP. Tá bastante comum nos laboratórios de tratamento de esgoto também, assim como o oxímetro, pHmetro, a sonda de ORP é mais uma delas. Agora a gente vai ver um pouquinho, pessoal, sobre um dimensionamento desta unidade proposta, tá? Para que vocês fixem bem, aí são 4 etapas rápido e este dimensionamento ele também está presente nessa nota técnica. Eu vou deixar inclusive ali o link na descrição do vídeo, vocês podem acessar, baixar, é gratuito, tá? Para vocês também tomarem nota aí deste trabalho compartilhado pelos colegas do INCT. Muito bem, pessoal, então esta proposta de exercício compartilhada ali na nota técnica, ela é feita supondo uma cidade de 25 mil habitantes. Então, vocês vão hipotetizar uma cidade de 25 mil habitantes e que esse efluente gerado vai ser encaminhado para um reator WASB. Então, na nota, lá traz que esta quantidade de pessoas gera uma vazão equivalente de 48 litros por segundo de esgoto. Tá? Isso em metro cúbico por dia vai dar 4.181,76 metro cúbico por dia. Muito bem, então a gente já tem ideia aqui da vazão do quanto tratar. E aí, isso tudo vai ser encaminhado para o nosso reator WASB, para onde a gente vai ter como pergunta principal qual é a vazão de oxigênio que eu preciso fornecer para alcançar essa dessulfurização do meu biogás, que era a ideia ali do artigo, né? Muito bem, então para isso, pessoal, a gente tem aqui alguns dados, tá, para dimensionar esse sistema. O primeiro a ser considerado que a produção unitária de biogás vai ser da ordem de 85,6 litros de biogás por metro cúbico dia. Isso é um valor bastante conservador, aí, bastante usual quando se trata este tipo de esgoto sanitário em reator WASB, então está aí um valor da literatura. O segundo, que a concentração média de sulfeto de hidrogênio no biogás vai ser de 1.500 ppm, tá? Então a gente vai adotar que no biogás a gente tem essa dada concentração aí do sulfeto que a gente quer remover, que a massa molecular do sulfeto de hidrogênio é 34 gramas por mol, é só somar, né? Pega ali a massa do enxofre, do hidrogênio, vai na tabela periódica e soma. Depois a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol, né? Da mesma forma, vai na tabela periódica, vê qual que é a massa atômica do oxigênio, soma. Concentração média de oxigênio no ar, literatura nos traz que é 21%, né? Sabe que tem nitrogênio, hidrogênio, oxigênio no ar, então a de oxigênio em particular é 21%. E que as condições de pressão e temperatura a qual esta cidade está submetida é de 1 atm e 25 graus Celsius. Muito bem, então a gente tem agora essas variáveis para serem utilizadas e as 4 perguntinhas que eu falei para vocês que a gente vai responder é a primeira ali, ó, a estimativa da produção de biogás, né? A gente viu ali esse valor ali de 85,6 é o valor da literatura, mas a gente não produz 1 metro cúbico de esgoto só, né? A gente gera, como colocado aqui, ó, 4.181. Então,
para essa vazão que a gente quer estimar nessa primeira letra aqui, a quantidade de biogás. Depois, a gente vai encontrar aqui por meio do cálculo da produção de sulfeto de hidrogênio, ou melhor dizendo, a vazão do sulfeto de hidrogênio. Depois, na letra C, a gente quer encontrar a massa de sulfeto de hidrogênio, tá? E por fim, a demanda de oxigênio necessária para a oxidação do sulfeto de hidrogênio a enxofre elementar. Vamos lá? Então vamos fazer as 4 questõezinhas rapidinho. Então vejam aqui, ó, a letra A, onde a gente busca estimar a produção de biogás, basta a gente utilizar aqui a vazão média de esgoto, que foi aquele 4.183, se não me engano, e a produção específica de biogás, tá? Que foi o dado da literatura que a gente utilizou. Muito bem, então multiplicando aqui 4.182 vezes aquela vazão de biogás por metro cúbico de esgoto, dividindo por 1000 para converter aqui as unidades, a gente chega que diariamente esse reator WASB vai gerar uma vazão equivalente a 358 metro cúbico de biogás por dia. Fácil, né? Então, letra A está respondida. Vamos para a letra B. Cálculo da produção de sulfeto de hidrogênio. Muito bem, pessoal. Para isso a gente vai usar essa equação aqui, ó, que leva em consideração a vazão de biogás, que a gente acabou de encontrar ali na letra A, vezes a concentração de sulfeto de hidrogênio no biogás, que era o que foi dado ali no enunciado como sendo 1.500 ppm, né? Quando a gente transforma isso para porcentagem, vai dar esse valor aqui, aí multiplica pela vazão de biogás que a gente encontrou na letra A, de tal maneira que a gente tem que ao longo de um dia vão ser gerados 540 litros de sulfeto de hidrogênio, que é o qual a gente quer remover. Muito bem, então vamos agora para a letra C. A letra C traz para a gente, né, o cálculo da carga, ou seja, a massa de sulfeto de hidrogênio que está presente aí nessa vazão aí encontrada na letra B. Para isso a gente vai usar a equação geral dos gases, né, que leva em conta aqui a pressão, a vazão, a constante e a temperatura, né? Então, quando a gente substitui as variáveis, a vazão é o 540 litros de sulfeto de hidrogênio encontrado na letra B, aqui a constante geral dos gases e a nossa temperatura em Kelvin, que era o 25 graus Celsius, né? Quando multiplica isso tudo, a gente chega aqui a quantidade de sulfeto de hidrogênio presente nessa vazão é de 22,1 mol por dia, tá, pessoal? Essa é então a quantidade de sulfeto de hidrogênio presente naquela vazão. Bem, agora que a gente encontrou a massa de sulfeto de hidrogênio, a gente vai em busca agora na letra D de encontrar a massa de oxigênio que vai fazer parte aí dessa oxidação, né? Para isso, pessoal, eu vou trazer novamente para vocês aqui a equação lá da oxidação que foi apresentada anteriormente. Deixa eu pegar minha caneta aqui e vejam que tem um detalhe importante para a gente observar e antes que a gente entre na letra D. Vejam que a proporção de mols entre o que a gente quer oxidar e o oxigênio é de 2 para 1, né? 2 mols para 1. Isso quer dizer, pessoal, que a quantidade de mols de oxigênio é a metade da quantidade de mols de enxofre, correto? Pronto. Então, quando a gente usar ali na letra D essa mesma equação geral dos gases, quando a gente for atribuir a quantidade de mols para o oxigênio, vai ser exatamente a metade da quantidade de mols do sulfeto de hidrogênio. Muito bem, então está aqui a letra D, a gente tem aqui a mesma equação de antes, né? Onde a gente quer encontrar a quantidade de mols, só que a gente já sabe que aqui a quantidade de mols de oxigênio vai ser exatamente a metade do que tinha de sulfeto de hidrogênio. E o que a gente quer descobrir agora é a vazão, pessoal, de oxigênio. Vejam que antes a gente tinha a vazão de sulfeto de hidrogênio e queria encontrar a quantidade de mols. Agora, para o oxigênio, a gente sabe a quantidade de mols, que é exatamente a metade do 22,1, e quer encontrar agora esta vazão de oxigênio que precisa ser aplicada ali para oxidar o sulfeto de hidrogênio. Então, basta a gente isolar esse termo aqui, pronto, está aqui na equação de baixo, e substituir as variáveis, né? Olha só, aquele 22,1 a gente dividiu aqui, né? E arredondou para 11 mol, como sendo a massa, a quantidade de mols de oxigênio que participa ali daquela reação. E o resto são as variáveis já descritas antes. Pronto, temos agora a massa
de oxigênio, a vazão de oxigênio, melhor dizendo, por dia para oxidar aquela quantidade de sulfeto de hidrogênio presente na vazão de esgoto de uma cidade de 25 mil habitantes que trata por meio do reator WASB, não é? Professor, mas entendi, essa é a massa de oxigênio. Mas acontece que a gente vai insuflar ar atmosférico dentro desse ambiente. A outra alternativa seria comprar, né, cilindros de oxigênio para injetar ali. Mas vamos pensar que a gente vai trabalhar com um soprador de ar, com um compressor. Então a gente precisa encontrar qual é a vazão de ar necessária e não só a vazão de oxigênio, né? Bem, aí é só dividir pela concentração de oxigênio que foi colocada lá no início, né? A concentração de oxigênio no ar atmosférico era de quanto? 21%, né? Pronto, aí então é só dividir a vazão de oxigênio que a gente encontrou ali em cima pela concentração de oxigênio presente no ar, que é 21%, né? Aí pronto. Então a gente tem que a vazão de ar necessária para oxidar aquela massa de sulfeto de hidrogênio é de 1.285,3 litros por dia. É isso que vocês devem aplicar no reator WASB. Mais ou menos assim, né, pessoal? Vocês têm aqui o reator WASB, o esgoto chegando aí por baixo, e a microaeração vai ser então feita aqui no headspace do seu reator, fazendo com que esta quantidade de sulfeto presente ali seja eliminada, seja minimizada, e assim você tem um biogás mais puro, conferindo um menor risco ocupacional, mas também um menor dano à sua estação, seja a corrosão das partes metálicas, seja se você quiser aproveitar esse biogás aí para gerar energia, seja para preservar o seu motogerador. Há que se tomar nota de que a utilização com o oxigênio, que a gente calculou aqui antes como sendo 269,9 litros por dia, ela é vantajosa do ponto de vista de que você dilui menos o seu biogás em comparação ao ar atmosférico. Por que isso? Vejam, pessoal, que no ar atmosférico tem bastante nitrogênio, tá? Este nitrogênio, ele acaba que aumenta o volume de biogás gerado, tá? Mas reduz o potencial calorífico, porque o nitrogênio não é um gás de combustão, tá? E como tem muito mais nitrogênio nesta vazão que você está inserindo aqui do que propriamente oxigênio, quer dizer que você vai estar diluindo bastante o seu biogás. Claro que se você pensar com oxigênio, veja que o volume é bem menor, né? O volume de oxigênio puro é bem menor. Consequentemente, o aumento na quantidade de vazão de biogás vai ser menor em comparação ao ar puro, tá? Então é importante tomar nota disso. Bem, pessoal, aí para ilustrar um pouquinho esta aplicação, eu trago para vocês aqui na parte final um exemplo, né? Tem aqui uma dissertação lá da UFMG, eu vou deixar aí na descrição para vocês, onde foi feito um estudo comparativo entre dois reatores WASB, né? Um com microaeração, né? E o outro sem. Tem aqui na foto à direita, né, o reator R1 e o reator R2, esse aqui com micro e esse aqui sem microaeração. E aí só para a gente tomar nota de alguns resultados, vamos olhar aqui para a composição. Vejam, tem metano, CO2, oxigênio, nitrogênio, e ele separa aqui em reator R1, que seria o nosso reator anaeróbio, e o reator R2, o nosso reator microaerado. Então, divide aqui, né? Então você tem para um e para outro. E aí eu destaco para vocês a remoção do sulfeto de hidrogênio, que é o nosso objetivo aqui, né? Vejam que para o reator anaeróbio, esta quantidade de sulfeto de hidrogênio foi bem superior à quantidade de sulfeto de hidrogênio detectada no reator microaerado. Isso ilustra para a gente, então, que a técnica ela funciona, ela é interessante para minimizar esse tipo de inconveniente dentro do reator WASB e assim facilitar tudo que a gente já conversou aqui em relação ao aproveitamento deste biogás dentro da estação. Bem, pessoal, então seria isso. Eu deixo para vocês aqui as referências, vou colocar também na descrição do vídeo. Ficou interessado aí nesse assunto? Baixa a nota técnica, dá uma lida com cuidado, tem bastante informação ali. Eu acabei pegando um pouco mais resumido e pensando mais no exercício, mas é um assunto interessante para você que trabalha na área, que é engenheiro sanitarista ou é estudante nesse tema. Fique atento porque o Brasil ele acaba sendo bastante conhecido por utilizar essa tecnologia de reator WASB e
aprimoramentos como este são bem-vindos à escala real, são bem-vindos em condições de campo, tá, pessoal? Então, sugiro vocês aproveitarem esse material que eu estou divulgando aí para vocês nos links, tem muita bibliografia muito boa em relação a esse tema, ok? Então, aqui quem fala é o professor Thiago Belles, foi mais um vídeo aí do canal Guia do Saneamento, um abraço, até o nosso próximo vídeo.